Essa é mais uma aula de Geografia do primeiro ano do ensino médio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, Unidade Lavras. O tema da aula de hoje são os fusos horários e os fusos horários brasileiros. O conteúdo dessa aula está contido no volume 1, entre as páginas 54 e 60 do Sistema de Ensino Positivo. Para se falar sobre a definição de fusos horários, primeiro a gente tem que ressaltar que essa história começou a partir da definição do horário do meridiano de Greenwich, o que ocorreu em fins do século XIX. Com isso, essa definição se tornou a referência para a padronização mundial da marcação das horas. Antes disso, o horário era chamado de horário local, ou seja, cada local tinha uma referência, como, por exemplo, o sino da torre da igreja. Então, era comum se ajustar os relógios a partir dessa referência local, que funcionava como uma referência oficial, vamos dizer assim. E como que essa referência era definida? Era como se cada localidade tivesse um meridiano de referência, ou seja, uma linha que ultrapassasse determinada região de uma cidade, de um estado, de um município, do que fosse. E essa linha, tomada como referencial, na medida que o Sol atingia o ponto mais alto do céu sobre essa linha imaginária, era tido como meio-dia de referência, ou seja, esse meio-dia era utilizado como a referência da hora local para ajuste de relógios. E esse sistema de referenciamento de horário pela posição de um astro qualquer, como nesse caso o Sol, é denominado de hora local. Porém, como o próprio nome já diz, ele tem uma grande limitação, já que esse horário ele vai ser adotado em função da posição do Sol sobre aquela localidade. Ou seja, localidades que estão mais a leste ou mais a oeste em relação àquela localidade de referência, possivelmente, certamente, vão ter os seus horários alterados. Então, essa definição, essa necessidade de conceber fusos horários que funcionassem como referência ao longo de todo o globo, começou principalmente a partir do momento em que o comércio mundial começou a ser difundido, ou seja, a partir da circulação e difusão de meios de transporte, comunicação, pessoas, informações. Então, isso fez com que se estabelecesse o uso convencional e mundial das horas. E justamente pela definição dessa hora a partir do meridiano de Greenwich, é que ficou definida que, a partir dali, eu teria uma referência para determinar os fusos horários, tanto a leste quanto a oeste. Então, ficou definido a hora média de Greenwich, também chamada de GMT, pela sigla em inglês, ou Tempo Coordenado Universal, que tem a sigla UTC. Então, como foi feita essa determinação de fusos horários? A partir de um cálculo simples, pensando no movimento de rotação. Ou seja, se a Terra, que tem 360 graus para cumprir a sua rotação, leva 24 horas para cumprir esse ciclo completo, se eu divido 360 por 24 horas, eu tenho que, a cada hora, esse movimento percorre 15 graus. Então, com isso, ficou definido que em cada faixa de hora, ou fuso horário, tem-se uma extensão longitudinal de 15 graus. Então, para cada localidade situada em um intervalo de 15 graus de longitude, o horário vai ser o mesmo. Essa figura da página 54 mostra como foi feita essa definição. Então, a partir do meridiano de Greenwich, na figura da esquerda, e a partir dele, a definição em fusos de 15 graus. Então, essa determinação partiu desse primeiro fuso horário, definido como centralizado a partir do meridiano de Greenwich. Então, como o fuso tem 15 graus, é necessário a gente compreender que o meridiano está no meio do fuso. Quer dizer, eu tenho 7 graus e 30 minutos para oeste e 7 graus e 30 minutos para leste, formando os 15 graus da hora média de Greenwich. Então, a partir dele, os fusos horários seguem a cada 15 graus, tanto para leste quanto para oeste. Então, em virtude do movimento de rotação, esses fusos localizados a leste têm sua hora adiantada.
em relação ao fuso de Greenwich. E os situados a oeste têm suas horas atrasadas. Então, esse planisfério mostra essa definição, que são chamados de fusos horários teóricos. Então, no centro do planisfério, eu tenho o meridiano de Greenwich. Então, a 7 graus e 30 minutos para leste e para oeste, eu tenho esse complemento para os 15 graus do primeiro fuso. E, a partir dele, a definição dos fusos demais. Então, tomando o mesmo planisfério, para mostrar em detalhe, se eu tenho essa escala a partir do fuso de Greenwich, eu vou ter a cada 15 graus mais 1, 2, 3, até 12 horas a mais adiantadas para leste e até 12 horas atrasadas para oeste. Como do lado oposto do meridiano de Greenwich, ou seja, na sua antípoda, está localizado o antimeridiano, esse meridiano ele vai servir como uma referência, ou seja, como a sua localização a 180 graus está oposta ao meridiano de Greenwich, eu tenho que esses 12 fusos horários irão até ele, tanto para leste como para oeste. Uma observação é que esse meridiano atravessa o Oceano Pacífico, então ele quase não corta continentes. Ele corta apenas a Antártida e parte da extremidade oriental, ou seja, a extremidade mais a leste da Rússia. Então, a partir disso, ficou definido que esse antimeridiano, localizado a 180 graus, é a linha internacional de mudança de data. Essa figura mostra a definição da linha que divide, na verdade, os horários, então ela é chamada de linha internacional de mudança de data, e cabe observar que ela atravessa, mas não corta necessariamente os continentes por questões políticas, ou seja, por questões de definição de territórios, para que se mantenha o mesmo horário dentro dos mesmos territórios. Então, essa disposição dos fusos horários a cada 15 graus corresponde a um sistema teórico, porque na prática ele funciona de uma forma um pouco diferente, já que é costume os países ajustarem os seus fusos horários à disposição dos seus próprios territórios. Quer dizer, esse ajustamento ocorre de maneira que todo o território de um país fique em um único fuso. Ou, no caso de países muito extensos longitudinalmente, como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Rússia e o próprio Brasil, é comum ajustar esses fusos horários de acordo com seus estados ou províncias. Essa figura mostra a hora legal, ou seja, os fusos horários definidos a partir dos critérios que cada país adota para a definição das horas em seu próprio território. Então, fazendo uma ampliação de parte desse planisfério, para que se compreenda melhor, essa região central da África e do Oriente Médio, ela não se ajusta exatamente àqueles fusos teóricos. Então, cada país, cada território tem a sua autonomia para definir os seus fusos horários a partir da sua delimitação territorial. A partir desse planisfério que foi apresentado, então, vocês vão fazer uma atividade lá da seção Cartografia, na página 57, que é descobrir qual o horário das cidades mencionadas nas alternativas de A a G, se em Londres forem 17 horas. Sobre os fusos horários brasileiros, o Brasil possui 4 fusos horários. Isso devido à grande extensão territorial, que implica em grande variação no sentido leste-oeste, ou seja, o Brasil tem uma grande variação de território no sentido longitudinal. Então, seria inviável colocar todo esse território em um único fuso horário. Esse é o mapa que mostra a divisão dos fusos horários brasileiros. Então, como a gente pode observar, são 4 fusos horários. O primeiro desses fusos horários ele tem 2 horas a menos em relação ao horário do meridiano de Greenwich. E ele abrange ilhas e arquipélagos, sendo que a mais conhecida delas é Fernando de Noronha, que está localizada a 300 quilômetros da costa nordestina do Brasil.
E esse horário ele tem 1 hora a mais em relação ao horário de Brasília, que é o fuso mais conhecido dos brasileiros. O segundo fuso horário, exatamente o fuso de Brasília, ele tem menos 3 horas em relação ao GMT. O nome é Fuso Horário da Hora Oficial do Brasil, exatamente por estar contido nessa região, ao longo desse fuso, a capital do país, que é Brasília. E ele é utilizado pela maior parte da população do país, porque a região mais populosa é toda abrangida por esse fuso, como as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, mais Goiás, Tocantins, Pará e Amapá. O terceiro fuso horário ele tem menos 4 horas em relação ao GMT e ele abrange grande extensão do território, justamente por abranger estados de grande extensão territorial, como na região centro-oeste, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, e na região norte, Roraima, Amazonas e Rondônia, sendo que ele tem 1 hora a menos em relação a Brasília. O quarto fuso horário tem 5 horas a menos em relação ao GMT e ele abrange o sudoeste do Amazonas e todo o estado do Acre. Por isso, a única capital brasileira localizada nesse fuso horário é Rio Branco, capital do Acre, sendo que esse fuso tem 2 horas a menos em relação a Brasília. Os nomes oficiais desses fusos, então, é primeiro fuso, segundo fuso, terceiro e quarto fuso. Sendo que, algumas vezes, de maneira corriqueira, de maneira não formal, é comum que se observe as pessoas designando esses fusos horários como, por exemplo, fuso de Fernando de Noronha, fuso de Brasília, fuso da Amazônia e fuso do Acre. Em termos práticos, se for, por exemplo, 8 horas no primeiro fuso horário, em Brasília, Salvador ou Belo Horizonte, por exemplo, serão ainda 7 horas. No outro fuso horário, no terceiro fuso, 6 horas. E no fuso horário seguinte, 5 horas. Ou seja, se são 8 horas em Fernando de Noronha, em Rio Branco ainda são 5 horas da manhã. Em relação ao horário de verão, ele vigorou no país durante muitos anos de forma alternada, mas desde 1985 ele era adotado continuamente. Ele deixou de ser adotado em 2019, mas ele tem alguns critérios que vale a pena ser analisados, que vale a pena ser mencionados, pois durante um grande tempo da história do país ele foi utilizado. O que consiste o horário de verão? É quando parte do país adianta os relógios em 1 hora. Isso ocorre entre o fim de outubro e início de novembro e vai até meados de fevereiro, ou seja, ele abrange praticamente a totalidade do verão. Esse mapa mostra os estados brasileiros que adotavam o horário de verão. Então, todos os estados da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste adiantavam o seu relógio em 1 hora, quando do início do horário de verão. A justificativa para a adoção do horário de verão é a redução do consumo de energia pelo aproveitamento diário da luz solar no verão, ou seja, quando os dias se tornam mais longos. Quer dizer, o sol nasce mais cedo e ele se põe mais tarde. Com isso, os dias se tornando mais longos, se as horas forem adiantadas, durante o período de trabalho ainda haverá luz, ou seja, isso poderia proporcionar uma maior economia de energia ao longo do período de atividade das pessoas. Como dados fornecidos pelo Sistema Operacional de Energia, entre o fim de 2013 e início de 2014, foram economizados entre 4% e 5% de energia devido à redução de consumo. Então, essa era a principal justificativa, o principal argumento em favor da adoção do horário de verão. Levando em conta também que isso não ocorre só no Brasil, isso ocorre em muitos países e em muitas regiões do mundo, inclusive na América do Norte e Europa. Então, todo o material que foi disponibilizado aqui, todo esse conteúdo, ele está contido no volume 1 do Sistema de Ensino Positivo, nas páginas 54 a 60. Até a próxima!